Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, Shabbat Shalom, um sábado que começou a partir das 16, 18 horas, ao virar desta noite, amanhã e o dia de sábado. Um sábado de paz, mas não porque é um dia, o sétimo dia, mas que a simbologia, a profundidade, a espiritualidade, não é? De sábado, do Shabat, venha sobre a sua vida. Amanhã, domingo, segunda, todos os dias da nossa vida. Eu vou começar essa live de hoje, não é? Lembrando que nós temos recebido alguns elogios, graças a Deus a maioria é elogio. Mas hoje me chocou um pouco e chegou a me entristecer um pouquinho. Não ao ponto de abalar, ai nossa, porque quanto mais a gente conhece o ser humano, e isso é um adágio popular, que diz que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu me aproximo dos animais. Já reparou que o cãozinho, o seu pet, o gato, você pode dar chinelada nele, tem gente que ainda dá paulada, tem gente que grita, que maltrata um cãozinho, um cachorrinho. Mas depois de alguns instantes ou meia hora, ele do nada balança a sua cauda, o seu rabinho e vem correndo para te dar carinho. Isto é amor incondicional. Não é só porque você dá água, dá comida para ele, dá um abrigo. É porque o animal não tem maldade no seu coração. Parece que temos que aprender muito com os animais. Então, eu já recebi ataques de pastores, de padres, já recebi ataques de religiosos por falar a você a verdade de Deus. E nesses dias, por causa da minha pronúncia e posição, não a favor do que Paulo Gustavo faz da sua vida ou deixa de fazer, mas a favor da pessoa humana dele, assim como todos nós, mas a favor, e um gesto muito lindo que ele fez, em doar R$500 mil para vítimas de Covid. Por causa da live que eu fiz esses dias, dizendo que jamais Deus se vingaria ou castigaria o Paulo Gustavo por uma fala dele em uma cena que ele gravou. Acho que as pessoas desconhecem que ele é um humorista, na verdade. E se ele é ateu, é porque talvez a religião não soube passar Deus para ele. Talvez porque a religião tem nos passado um Deus carrasco, com um cetro, um chicote e com um buraco a nos jogar, pegando fogo em brasa. Mas enfim, o que me traz essa noite aqui é para falar um pouco do silêncio ainda, para falar um pouco do poder da oração. Porque, inacreditavelmente, colocaram um comentário lá, debaixo da minha live que eu fiz esses dias, aonde o título era Deus não tem nada a ver com o problema e a situação, o estado de quase morte. Deus não tem nada a ver, Deus não está se vingando do Paulo Gustavo, não é? Por causa dessa live que eu fiz, está no meu canal do YouTube, uma pessoa postou lá debaixo, que colocou um textão, né? E disse que é espírita, não é?
e que as minhas orações em prol da vida do Paulo Gustavo, a sua oração, não só em prol da vida dele, mas em prol de todas as pessoas que estão passando por este vale da sombra da morte, por todas as pessoas que estão sofrendo a intubação e o coma induzido. E que se estas pessoas estão para partir desta vida, fazer a sua passagem ou o seu desencarne, o médium ou o espírita postou dizendo que a minha oração é uma infantilidade. A sua oração é uma infantilidade. A minha e a sua oração é um procedimento espiritual e de fé de burro. Foi isso que o rapaz escreveu. O senhor que se diz espiritualista, tão inteirado da doutrina espírita, não é? Eu acho que o momento em que nós vivemos, e creio que você vai concordar comigo, não é um momento de ataques, não é um momento de querer ser o dono da verdade e dizer que ele está errado, essa oração não pode fazer, essa oração não adianta. Ele alegou que as minhas orações e a sua oração em prol daqueles que estão enfermos e doentes nos hospitais atrapalham a morte, atrapalham o desencarne, atrapalham a passagem desse espírito, desta pessoa que está em coma, desta pessoa que está em estado terminal, desta pessoa que está condenada pela medicina, pela ciência. Pode ser um Covid, pode ser um câncer, pode ser um aneurisma cerebral, pode ser um AVC. Eu não respondi, eu não rebati de volta, porque eu estou aprendendo a evoluir e a me controlar. Mas estou respondendo aqui só para dizer para o senhor, caro irmão espírita, tão conhecedor da doutrina espírita, eu não sei quem é o seu mentor maior. Eu não sei se é Yeshua, Jesus, o guia maior, o Filho de Deus. Eu não sei se é o Espírito Santo. Eu não sei se é Bezerra de Menezes, André Luiz. Eu não sei quem conduz a tua cabeça, quem te dá luz, sabedoria e entendimento. Eu só sei de uma coisa, que o amor prevalece e que Deus, até o último instante e fôlego de vida, pode sim, senhor, mudar a situação não só do Paulo Gustavo, mas de todas as pessoas que estão com Covid. E é óbvio, e é claro, que sempre eu não vou subentender, eu entendo a soberania dos céus, a soberania da espiritualidade. Eu vou começar essa live lendo um verso do Evangelho nas cartas de Tiago, capítulo 5, e versículo 15, que diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, pois muito pode a oração, a súplica, o clamor de um justo. Existem momentos, como eu disse ontem, que é um momento peculiar. É um momento que está guardado no calendário e na agenda de Deus, de todos nós, em que nós temos que passar. Não é a cultura, não é a riqueza, não é a cor da pele, não é o bairro nobre que você mora, ou a comunidade, ou a favela. Não é o seu cargo religioso,
É um momento em que todos nós temos que passar e vamos passar um dia. O momento do face a face, o momento da intimidade só entre você e Deus. Não tem padre, não tem monge, não tem freira, não tem bispo, não tem pastor, não tem presbítero, não tem missionário, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem clérigo religioso, não tem doutrina, não tem denominação, não tem ateísmo, não tem hétero, não tem fêmea, não tem bissexual, não tem homossexual. É o momento em que todo ser humano, é um momento em que toda alma tem que passar e tem que ter esse momento empírico, tem que ter essa experiência com Deus, com a espiritualidade. E é nesse momento que o cantor Leandro Borges nos ensina na sua canção, cantando Eu e Deus, ou Deus e eu. Eu vim ao mundo para ajudar as pessoas, para aconselhar, para indicar às pessoas o caminho, a fé em Deus. Eu não vim no mundo para sentenciar ninguém à morte. Eu não vim no mundo para desconstruir histórias tão lindas de fé, de testemunhos, de católicos, de evangélicos, de espíritas, kardecistas, de umbandistas, candomblecistas, católicos, judeus, muçulmanos. Você sabe que a oração tem poder, a oração tem efeito. E você sabe que em momentos de fragilidade, em momentos de dor, em momentos de fraqueza, de um irmão nosso, de uma irmã, nós precisamos entrar em ação. Porque o Tehillim 133 de Davi, o Salmo de Davi, diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Portanto, nesta hora, eu inicio esta live com esta prece, com esta oração, para que Deus possa falar ao seu coração, ao nosso coração. Eu não concordo que eu deva deixar de orar por uma pessoa que está doente. Eu não aceito isso. Não adianta você orar que Deus não vai curar. Se chegou a hora dela morrer, ela vai morrer. A sua oração é infantil. A sua oração é burrice espiritual. Disse para mim o médium. Disse para mim o espírito kardecista hoje. Mas eu não posso tomar ele como exemplo do espiritismo. Eu não posso tomá-lo como exemplo dos ensinamentos de Allan Kardec. Eu não posso generalizar um conceito, uma fé, uma filosofia, um povo, por causa de um, de dois ou de três. Porque gente egoísta, perversa, ruim, sistemática, sem sentimento, sem afeto natural, tem em todas as casas. Tem no catolicismo, tem nas casas evangélicas, nas casas protestantes, tem no judaísmo, tem em tudo quanto é lugar. Então, a palavra que o Senhor hoje me diferiu, dizendo que orar para Paulo Gustavo, ou orar para qualquer pessoa que esteja com Covid, prestes a morrer, a minha oração é tola, ela atrapalha, ela não ajuda, é um ato de burrice. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Como eu estava lendo agora há pouco, eu quero reler de novo essa carta aqui de Tiago, só para deixar na sua mente, para o senhor guardar aí, tá bom? Tiago, capítulo 5, eu vou ler de novo. E eu creio que todo o povo de Deus, o judeu, o católico, o evangélico, todos concordam comigo, até mesmo os espíritas kardecistas, porque também são de Deus também, entende? Não é dogma, não é placa de igreja que vai distanciar ninguém de Deus. Ninguém é guia, religião nenhuma tem esse poder. Então, olha só, aqui o Tiago, ele diz assim no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa Bíblia aqui tem hora que me dá um balé aqui, viu? Deixa eu ver. Tiago, capítulo 5. Tiago está depois... Aqui, ó. Tiago, capítulo 5,
e versículo 15, ele vai dizer assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração do quê? A oração de quem? A oração faz o quê? Ela causa o quê, a oração? A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Tiago está dizendo isso. Tiago, que andou com o mestre Yeshua, Jesus. Tiago, que foi testemunha ocular, presencial, física, corpo presente, da cura do cego de Jericó, da cura do Bartimeu, da cura da mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, da cura do leproso, da cura do paralítico, da ressurreição dos mortos. Agora, você acha que eu vou me sentir abalado pelo que o senhor, que se diz espírita, tão estudante do espiritismo, o senhor acha que eu vou dar crédito no que o senhor disse para mim? Que a oração pelos enfermos e pelos doentes não funciona? Que a oração por quem está prestes a morrer só atrapalha e segura a alma da pessoa? E que não deve orar, e que isso é infantilidade e burrice religiosa, espiritual? O camarada aqui, o irmão Tiago, que andou com Yeshua, com Jesus, senhor médium espírita, senhor estudante do kardecismo, que desconhece, eu creio isso, e que menospreza o efeito e o poder da fé das pessoas. Não sei por qual motivo o senhor não crê no efeito e no poder da oração de intercessão por uma pessoa que está doente. Não sei por que o senhor não crê no milagre que Deus pode tirar o Paulo Gustavo do estado em que ele está e tantas outras pessoas também. Deus pode tirá-la lá do leito, lá do estado de coma induzido. Deus pode curar o câncer, o HIV, tantas coisas Deus pode fazer e fez, e já fez e continua fazendo. Mas tudo depende das instâncias espirituais, dos processos espirituais de cada pessoa em particular. Isso eu sei que é verdade, porque Yeshua foi até o tanque de Betesda, Jesus foi até o tanque de Betesda, não é? E lá ele viu um paralítico que estava lá. Mas ali havia dezenas ou centenas de enfermos, doentes e moribundos. Jesus o curou, somente ele virou as costas e foi embora. É o que registra os evangelhos. Então eu sei que para cada pessoa, para cada um de nós, para cada ser humano, de acordo com o nosso histórico, de acordo com a nossa capivara nesse mundo, tem um processo espiritual, sim. Tem um processo. Temos contas a acertar com Deus aqui neste mundo, de acordo com os nossos atos. Mas não é um processo de vingança doloroso. Já ouviu falar naquele ditado que aquilo que você plantar, você vai colher? Já ouviu falar sobre isso? A lei do retorno, essas coisas? Mas só que Deus, coloca na tua cabeça, médium espírita, Deus é amor. Jesus disse: sabei, pois, o que significa misericórdia quero. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, todo dia, pela manhã. Assim como o dia amanhece e o sol nasce, assim nasce as misericórdias de Deus para cada um de nós. As misericórdias do Pai das luzes, não é? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E essa oração de um justo, ela é a oração que cada pessoa faz, porque somos, graças a Deus, não somos justificados pelo Senhor, que se diz espírita. Graças a Deus não somos justificados por nenhuma denominação, pastor ou padre. Somos justificados pelo amor incondicional de Yeshua, pelo amor de Deus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu começo
esta oração agora com todos os que estão enfermos, não é? Orando a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, eu coloco em tuas mãos, sim, a irmã Jaqueline com o seu problema de diabetes, o meu cunhado Joel, que também está internado por Covid-19, o Igor, o Rodolfo Araújo, a Lia, que está em recuperação, o Ricardo Quintino, que também está em recuperação, e todas as pessoas que estão acometidas de Covid-19, e todas as pessoas que estão acometidas de câncer, HIV, hanseníase e tantas outras enfermidades letais que matam ou deixam sequelas irreparáveis. Eu as coloco nas tuas mãos, porque como disse teu discípulo, teu apóstolo Tiago, ele disse que orai uns pelos outros. Orai. Porque a oração, ela tem o poder de curar, de salvar, de levantar e até mesmo de perdoar pecados. E ele disse que a oração de um justo, daquele que tem a sua consciência limpa, transformada por Jesus e por Deus, uma oração sincera do coração, ela muito pode em seus efeitos. E é por isso que nós oramos nesta hora. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, piedade para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores, aos anjos, derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Abençoe, ó Deus, a cada uma das pessoas enfermas, doentes, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Abençoe a todos os enfermos em todos os leitos, hospitais, clínicas médicas, pronto-socorros, urgências, atendimento, espera, os que estão em cirurgia, os que estão nas UTIs, CTIs. Abençoe a todos, ó Pai. Cada qual com o seu tempo, com a sua hora, cada qual com o seu processo espiritual. Anjos de Deus, estejam com essas pessoas, dando-lhes por merecimento a devida graça, a devida bênção,
de acordo com a soberania, de acordo com a vontade do reino dos céus. Que assim seja, ó Pai querido. Em nome de Hashem, em nome do Deus eterno, em nome de Yeshua, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora, meus amados, eu quero convidar você, obviamente, a ouvir essa canção comigo, que ela é muito bonita. É a canção do Leandro Borges, que eu escolhi, não é? Presta atenção na canção dele e você aprenda que na vida existe um momento especial só entre você e a espiritualidade, só entre você e Deus. E eu creio que o Paulo Gustavo e todos os nossos irmãos e irmãs que estão entubados, que estão em coma induzido, que estão com as diversas patologias e doenças, essas pessoas estão num processo espiritual entre ela e Deus. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ser copartícipes desse processo. Nós somos copartícipes, sim, do processo espiritual de cada um dos nossos irmãos. Senão, o Evangelho não nos ensinaria a orar uns pelos outros. Ok? Vamos ouvir essa canção agora com o nosso querido irmão Leandro Borges. Ouça essa canção agora. Ela é muito linda. Que é só você e Deus. E mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Amém, glória a Deus. Eu creio, Pai querido. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente
sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Glória a Deus. Linda canção, não é? Canção maravilhosa. É só você e Deus. Então nós não somos Deus para julgar ninguém. Deus não nos instituiu para determinar quem vai morrer e quem vai viver. Mas Yeshua nos ensina pelo amor, claro. Ele nos ensina pelo amor que nós, graças a Deus, Yeshua nos ensina pelo amor que ele disse assim: aquele que crer, aquele que acreditar em mim, fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que estas. Ó, que coisa linda! Quem disse isso? Yeshua, Jesus. Então vamos fazer uma lista do que Jesus fez. Em primeiro lugar, ele nos amou. Ele veio a esse mundo trazer o evangelho, trazer o amor, a misericórdia, a paz de Deus, a compreensão, a inclusão de todos nós na casa do seu Pai. Ele não veio trazer um pai ruim, carrasco, um pai odioso, vingativo. Não. Ele não veio nos condenar ao inferno. Ele veio nos amar, nos dar paz, amor. Ele veio a juntar a família, a juntar o filho com a mãe, o filho com o pai, a esposa com o esposo, a juntar o irmão com o irmão. Ele veio trazer paz. E segunda coisa, ele curou o cego, surdo, curou o mudo, curou paralíticos, curou leprosos, ele ressuscitou mortos. Tanto é que quando João envia os seus discípulos a Yeshua, a Jesus, Jesus diz: olha, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que é chegado a vós o reino de Deus. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados. Os endemoniados são libertos. Você que me atacou hoje à tarde, dizendo que é infantilidade e burrice minha e de todo mundo orar por uma pessoa que está entubada, que a nossa oração só atrapalha o desencarne desta pessoa, que a nossa oração, reza, intercessão só prejudica e segura a pessoa. Vou falar para você hoje, para todos, que isso é um conceito errado. É errado. E vou testemunhar o testemunho da minha própria mãe, da minha própria experiência particular. Que a oração, ela tem poder, sim, Senhor. E que a oração, ela não atrapalha em nada. A oração é uma corrente de fluidos, de energia, de luz, de uma energia poderosa, de uma radiação fantástica, que opera curas, milagres, bênçãos, através do seu coração bom para com o teu próximo. A oração não atrapalha ninguém. A oração, na verdade, ela até ajuda
uma pessoa que está desencarnando, que chegou realmente, chegou a sua hora, no calendário de Deus, dela ir embora. A oração a ajuda, porque a oração está conectada com espíritos de luz, a oração está conectada com anjos, sabe? E eu vou provar para você isso agora. E dá uma olhadinha isso aqui, ó. Tá vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui, ó. Nós vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó. No capítulo 28 e ponto 57, sobre orar por um agonizante. O que diz os Espíritos? O que diz Allan Kardec sobre isso? Hein, meu amigo espírita, tão intelectual, não é? Tão médium. O que diz? Podemos ou não podemos orar por alguém que está doente, enfermo, agonizante, quase morrendo? Eu vou provar para você aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a orientação dos Espíritos a Allan Kardec sobre a oração por um agonizante. Eu até grifei aqui, ó. Estou colocando para você no teu olho, você que me criticou hoje, que é espírita, que eu não posso orar por uma pessoa que está morrendo, que eu atrapalho a oração segura. Tá aqui, ó. Capítulo 28, não é? Uau, vamos colocar versículo 57. A oração por um agonizante. Então, nós vamos falar sobre isso. E eu acho que você precisa, viu? Ter um pouco mais de amor no coração, afeto, humanidade. Precisa estudar mais e ter uma leitura, uma interpretação mais espiritual, mais afetiva, mais amorosa quanto às pessoas. Primeiro eu quero começar falando para você que Filipenses capítulo 4, olha só o que diz lá em Filipenses capítulo 4, e hoje eu vou acabar rápido a live, não vou demorar. Filipenses capítulo 4 diz assim, deixa eu achar aqui, opa, vou achar aqui rapidinho para você, tá bom? Já que vocês gostam de Bíblia, eu também amo a palavra de Deus, Evangelho, amo a Torá, tudo, mas eu não posso usar a Bíblia para destruir, para matar alguém, ou para condenar alguém à morte. Deus não gabaritou ninguém para isso, Deus não autorizou ninguém para isso, viu, senhor médium? E nem para dizer que a oração do católico não tem efeito, ou que a oração do crente não tem efeito, ou que a oração de uma pessoa da Umbanda não tem efeito. Não posso fazer isso. Não posso me arrogar a isso. Eu sou tão ser humano quanto todos eles. Somos todos iguais. Vamos morrer um dia. Entraremos num caixão, seremos colocados num buraco. E ali nós apodreceremos até o pó. Então eu não sou mais nem melhor do que ninguém. Mas quero crer que sou um irmão que busca a união, a paz, a igualdade de todos. Filipenses capítulo 4 vai nos ensinar assim. Capítulo 4 e versículo 8, Filipenses diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ok? Voltando para Isaías 38. Por que eu citei Filipenses 4:8? Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, nisto pensai. Porque nós temos que saber que não é só a Bíblia, não são só as Escrituras que nos edificam. Tem tantas filosofias lindas, boas e maravilhosas, tem tantos ensinos ótimos, maravilhosos, não é? Que nos edificam, que nos transformam, tem tantas ciências que nos ajudam, que nos transformam, não é?
Se fosse assim, então, ninguém seria médico, ninguém seria psicólogo, ninguém seria policial, ninguém seria delegado, ninguém seria advogado, ninguém seria nada na vida. Só seria leitores da Bíblia e pregadores da Bíblia. Só. Eu li esse texto de Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é edificante, nisto pensai, porque eu vou citar hoje um livro que sofre um preconceito tremendo da população católica e população evangélica. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu vou usar ele hoje com todo o respeito para responder a um médium, a um espírita, estudante do Espiritismo, que disse para mim que a minha oração pelo Paulo Gustavo e pelos vitimados de Covid, que estão quase mortos, é uma oração infantil e é uma oração burra. Porque segura a alma, o espírito da pessoa. Muito bem. Quando nós temos parentes internados com Covid-19, entubados lá, nós oramos, rezamos, intercedemos todos os dias e pedimos. Quando nós temos um parente que vai sofrer uma cirurgia, e toda cirurgia é de risco, quando nós temos um parente que vai sofrer uma quimioterapia, uma radioterapia, um processo contra o câncer, nós oramos, jejuamos, fazemos sacrifícios, fazemos promessas. E isto porque, nesse momento, os nossos entes queridos foram diagnosticados. E muitas vezes são condenados, desenganados pelos homens, pela ciência e pelos médicos. Nós vemos muitas vezes o boletim médico chegar, ó, fulano, o estado está estável, mas ainda inspira cuidados, está grave, não é? Só que com isso, eu não posso inverter aquilo que a espiritualidade tem ensinado e tem feito presente na humanidade desde quando o mundo é mundo. O socorro do céu, gente. A fé, a espiritualidade, o poder da oração. Tiago diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Sabe? E ela é capaz de levantar o doente, trazer de volta. Jesus disse: aquele que crer em mim para as obras que eu faço. O reino de Deus é isso. Reino de Deus não é vender milagre. Reino de Deus não é vender óleo santo, água benzida. Não é vender terço, não é vender imagens. Reino de Deus não é vender pregação, não é vender show gospel, não é vender show de 4 músicas para ganhar milhões. Não é vender CDs, não é vender DVD. Reino de Deus não é cobrar das pessoas. De graça recebeste, de graças dai. Ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Mas parece que tem gente que se faz presente de corpo no centro kardecista, na igreja católica, na igreja evangélica, e por algum motivo qualquer, por alguma tradição cultural racista familiar, por alguma tradição homofóbica, por alguma tradição xenofóbica, ele não está nem aí se ele está no centro. Ele ignora os seus anjos da sua filosofia, da sua casa, do seu credo, da sua fé. Ele ignora Bezerra de Menezes, ele ignora André Luiz, ele ignora a irmã Sheila, ele ignora tantas outras pessoas que fizeram parte deste mundo, pregando o bem, pregando a caridade, pregando o amor. Ele ignora
a tradição de fé do catolicismo, ele ignora as doutrinas, Jesus, Deus, a palavra, o Espírito Santo. Porque o que fala mais alto nele, muitas vezes, é a religião que ele teve na casa dele. É uma religião perversa, má, sectarista, uma religião elitista, uma religião que seleciona as pessoas. Uma religião do seu grupo étnico, por exemplo. Uma religião onde só tem macho, só tem mulher. Uma religião onde só tem brancos, arianos, caucasianos. Uma religião onde só tem ricos, classe média para cima. Uma religião totalmente preconceituosa. Veja essa história que eu vou ler rápido. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Está ouvindo, querido e amado irmão espírita? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou muitíssimo. Muitas famílias agora, meu querido irmão espírita, que desceu a lenha em mim porque não concorda com a minha oração, que a minha oração segura a alma das pessoas, que a minha oração é infantil e é um ato de burro. Até você também, muitos irmãos da graça, que se dizem da nova graça agora, dizem que a nossa oração não funciona, não é? Eu já fiz uma outra live dizendo e provando com testemunhos que a nossa oração funciona assim. Poderosamente, espiritualmente, funciona. Porque Deus é vivo. A espiritualidade, ela existe. Então, muitos nesse momento estão como o rei Ezequias, sentenciados à morte, através de resultados de exames de sangue, de exames de oxímetro, de exames de respiração. Muitos estão condenados à morte, né? Prévia, a morte breve, porque os resultados não estão sendo alcançados, não é? Não estão alcançando os valores de referência no laboratório, lá nos números, para uma normalidade e um equilíbrio, para uma evolução na saúde da pessoa. Sangue, coração, não é? Batimentos, funcionamento de pulmão, de rins, essas coisas. Células, vírus, bactérias. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, peço-te de mim. Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E muitos estão chorando agora. Os parentes, a mãe, o pai, os filhos, os netos, não é? Temos que ser solícitos, temos que ser irmãos, temos que ser fraternos, temos que ser uníssonos nessa hora de dor e de choro, de lamentação e de pranto, de tristeza, de angústia, de desespero. Temos que, como diz, chorar com os que choram, sentir a dor do outro. Porque se eu não sinto a dor da família, do enfermo, do doente, se eu não sinto misericórdia, piedade, se eu não sinto dó, se o doente não me toca, então na verdade quem está podre, quem está doente, quem é leproso moralmente, quem é cego, quem é surdo, quem é mudo, quem é paralítico, quem é débil, sou eu.
Sou eu que estou doente. Sou eu que estou morto para o amor. Sou eu que estou morto para a caridade. Sou eu que estou morto para a benevolência. Sou eu que estou morto para a alegria. Sou eu que estou morto para a vida, para o respeito, para com os seres humanos, para com a família das pessoas. Então veio a palavra do Senhor. Depois que o rei chorou e virou o rosto para a parede, tirou sua coroa, chorou muito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Para terminar esta mensagem, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías disse, tome-se uma pasta de fios e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Esta mensagem, ela é extremamente espiritual e profunda e também científica. Porque não foi a medicina, não foi os médicos, mas ele adquire uma doença mortal e Deus diz que ele vai morrer, que Ezequias irá morrer por motivos da sua casa. E nesse momento em que Ezequias já está enfermo, com os tumores, posso arriscar, no campo da teologia, da imaginação também, que ele estivesse com úlceras, que ele estivesse com câncer. E Deus diz, olha, Isaías, fala para ele que ele vai morrer. Por isso, por aquilo, por etc, etc, etc. Mas parece que isso foi só para as pessoas pararem e questionarem. Poxa, que Deus é esse vingativo? O rei Ezequias vai dizer que a casa dele estava em ordem, etc, etc, etc. Quais foram os erros, os pecados de Ezequias, os seus filhos? Outras coisas? Não importa. Houve erros. Mas parece que Deus estava testando o coração do rei Ezequias. E hoje me parece que esse quadro se repete. Mas hoje não é Deus, não é Hashem, não é o Eterno, não é o Criador dos céus e da terra que vem hoje e diz, até mesmo pela palavra dele, até mesmo pelos evangelhos, até mesmo por Jesus, até mesmo pelas cartas paulinas, ele não vem hoje dizer para nós, eu sou um Deus vingativo, você vai morrer, eu vou colocar um câncer em você, eu vou colocar uma AIDS em você, eu vou colocar isso em você, eu vou colocar isso em você, eu vou permitir que o Covid-19 arrebente com os teus pulmões e te mate, eu vou te derrubar numa UTI. Por mais que na cabeça de uns psicopatas religiosos, isso seja uma verdade latente,
isso seja um motivo de clímax, de gozo, de glória a Deus, o nosso Deus está vingando, bem feito, ele zombou de Deus. Olha lá, saiu da igreja, bem feito, está com câncer. Olha lá, saiu da igreja, caiu nas drogas, saiu da igreja, roubou, está preso, saiu da igreja. Que reino de Deus é esse? Que alunos, discípulos, que lição é essa que nós aprendemos com o Mestre Jesus? Desconstruir, derrubar pedra por pedra, matar as pessoas. Isso as pessoas já viviam com o farisaísmo: chicote, pedrada, queimação, decapitação, o vale dos leprosos, o vale do cala-boca, Lodebar. Isso as pessoas já viviam naquele tempo. Jesus vem para trazer boas novas, o reino de Deus. Eu passo a pergunta a você, médium, que diz que a oração não vale nada, e que segura a alma das pessoas, e que a minha oração é infantil e oriunda de uma burrice teológica. Você é discípulo de quem? Você é aluno de quem? Você estudou o quê? Quem? Você é formado no quê? No campo da espiritualidade, no campo da teologia. Passa isso, no campo do amor. Porque me parece que as pessoas têm um prazer hoje, está tudo invertido, não é? As pessoas estão mais inclinadas, predispostas a odiar, a empurrar, a jogar para fora, a segregar, a matar, vai embora logo, do que a lutar pela vida e amar as pessoas e ver a glória de Deus. Daqui a pouco o senhor vai dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec também não vale nada, não presta para nada. Daqui a pouco o senhor vai dizer que os Espíritos também não falaram nada. Daqui a pouco o senhor vai dizer que a doutrina kardecista não vale nada. Quem que o senhor pensa que é? Deus? O Messias do mundo, da humanidade? Hoje, não é Deus quem está dizendo: estou feliz e contente que as pessoas estão doentes com Covid, com câncer e com HIV. Paulo vai escrever aos Gálatas e vai dizer que o que o homem semear na carne, isso ele plantará. A culpa do Covid-19 nunca foi e nunca será da espiritualidade de Deus. A culpa do HIV, a culpa do câncer, das pragas, das bactérias, dos vírus, das gripes, nunca foi de Deus. Na Idade Média, não é? Assim diz a bula papal do Papa Gregório IX, em que ele escreve e manda uma carta para o rei da Alemanha, dizendo que, acho que é Felipe III, não vou lembrar o nome agora, mas está lá, ele escreve dizendo que, por causa dos hereges que adoram nos seus cultos satânicos de bruxaria, feitiçaria e magia, o gato, o felino, o gato incorpora Satã em si. A Europa era cheia de felinos, de gatos e gatinhos, dos pets. E eles davam conta o equilíbrio do meio ambiente da população de roedores e de ratos. Sabe? A culpa não é de Deus, a culpa é sempre do homem. Então, a carta que o Papa Gregório IX manda para o imperador registra que o gato, as estatuetas de gato, são atribuídas a espíritos imundos, a demônios, a Satanás, a coisas horrorosas, a heresias. Então é estabelecida uma lei pela capital: matem todas as bruxas, bruxos, feiticeiros, todos aqueles que não concordam com o credo católico, matem todos os felinos e gatos, principalmente os gatos pretos,
Lembrando que pelo racismo, tudo que é preto, que é negro, é associado ao mal, à feitiçaria, à bruxaria, à coisa ruim, noite, sombra. Mas quem foi que criou a escuridão? Não foi o Criador? Não foi Deus? Criou o dia, criou a noite, de dia o sol, à noite a lua, as estrelas? A noite é para descansar, não é? Mas com essa atitude, a plebe, o povo, que não tinha conhecimento teológico, que não tinha conhecimento de Deus, o que eles fizeram? Ah, o Santo Padre disse que o gato é um animal, é a personificação de Satanás, é coisa ruim. Matem todos os gatos. Isso reverberou, não é? De forma inequivocada para a população francesa, alemã, para a população da Europa. Não é que o Papa disse para matar os gatos. Não é isso. Mas está na bula. O gato está inserido lá. Como um animal que eles adoravam e usavam para fazer feitiços. E aí criou-se a lenda de que o gato era a personificação do mal. Que espíritos, demônios entravam nos gatos. Com isso, matou-se toda a população de gato na Europa. E surgiu a peste negra, que vem da pulga, que tem no rato, na ratazana, no roedor. E a população de rato cresceu de forma assustadoramente. E aí o que acontece? Surge a praga negra, surge a peste negra, que vem de uma bactéria que está na pulga, que está no rato. E você sabe, Idade Média, não tinha descarga como hoje, banheiro limpo, não é? Não tinha um saneamento básico nas ruas, encanamento, tubulação, chuveiro para tomar banho de casa, né? Urinas e fezes eram jogadas nas vielas, nas ruas. Era uma imundícia, um fedor horrível. E você imagina num lugar para a bactéria se proliferar, aonde o frio é denso, Europa. E aí começam-se as picadas das pulgas que traz a bactéria, que chega nas casas através dos ratos. Não tinha uma despensa como tem hoje, um armário fechadinho, bonitinho. Tudo ensacado, bagunçado, queijo, né? Coisas, curtidas, linguiças, essas coisas. Era uma coisa bem precária. O alojamento de comida. E as pessoas são picadas pela pulga e recebem a peste negra. Então eu pergunto, a religião até que ponto ela causa um benefício para a humanidade? Com as suas alucinações, com a sua ignorância, com o seu desserviço em prol da saúde, em prol da vida humana. Até que ponto uma pessoa pode ser prejudicada pela religião? Até o ponto em que a religião, ou aquele que se diz embaixador ou representante de Deus, ou de Cristo, ou de Bezerra de Menezes, ou de Chico Xavier, ou de André Luiz, até o ponto em que ele interfere na sua saúde mental, até o ponto em que ele interfere na medicina, até o ponto em que ele interfere, não é, na vida social das pessoas. Percebe? Não foi Deus que teve culpa na propagação da pulga dos ratos na Europa e que ocasionou a peste negra. Foi o homem, foi um papa, foi todo um clérigo, foi todo um poder temporal de uma igreja, junto com o poder temporal de um imperador, com decretos. Entende isso? Depois a gente vê a igreja matando na Santa Inquisição Galileu Galilei. Depois vem reconhecer que o homem estava certo, o cientista estava certo com relação ao Sol, à Terra. Vai demorar quantos séculos para os senhores reconhecerem que Deus está vivo, que a fé funciona? Vai demorar quantos séculos para a igreja reconhecer que ela está sendo uma igreja que mata as pessoas?
com as suas doutrinas, com as suas aberrações, com as suas mitologias, com os seus demônios, com os seus diabos. Eu conheço uma colega hoje, minha colega e colega da minha esposa, que ainda continua trabalhando em um hospital. E essa colega nossa não tomou a vacina contra o Covid-19 por orientação do seu pastor, por orientação do seu ancião, da congregação cristã do Brasil. Não toma. E quando as pessoas não estão tomando a vacina por orientação desses debilóides, dessas pessoas que viajam na maionese escatológica da Bíblia, com questão de 666, chip, marca da besta, e as pessoas estão morrendo. Perguntaram para mim, você está falando aí, mas a igreja não pode abrir, porque tem distanciamento e todo mundo com medo do Covid. A igreja é a casa de Deus, irmão. A igreja não pode abrir, mas o ônibus, a CPTM, o trem, o metrô, está lotado de pessoas. As pessoas estão lotando os ônibus, as lotações, as vans e os trens da CPTM e o metrô de São Paulo, porque os canalhas da tua religião e da tua igreja, eles não estão dando suporte para as pessoas. As pessoas estão morrendo na mão de um presidente e de um ministro Paulo Guedes miserável. As pessoas estão morrendo na mão dos políticos, com um auxílio emergencial de 150, miséria, que não dá para comprar nem comida. E estão morrendo na mão da igreja também. Porque se as pessoas estão indo para esse holocausto, todo dia lotando trem, lotando metrô, lotando ônibus para sobreviver, para ter o que comer, para trabalhar, e assim correndo risco de se contaminar, isso é porque o Papa, a Igreja Católica, os grandes líderes religiosos, não é? As grandes denominações e empresas não estão devolvendo aquilo que é do povo, o dízimo, a oferta, o voto, a campanha, o sacrifício, dando um salário digno para essas pessoas, mantendo seus membros em casa, até que tudo se resolva, até que esse mal passe, como diz Isaías, fique em casa até que a praga passe. Não, tá todo mundo fechado num sistema, num conluio, sabe? O povo que morra, eu que prevaleça, sou protegido. É assim, religião e Estado juntos. Então, o que eu quero dizer é que Deus não tem culpa de nada disso. O homem é que sempre teve culpa. E como nós vimos aqui na mensagem de Isaías, é possível orar, é necessário orar sim para quem está com Covid, mesmo que esteja condenado pela medicina, mesmo que o boletim médico diga, olha, está muito ruim, não vai aguentar, mesmo que os médicos venham a público e digam, olha, está muito fraco, não vai aguentar. Continue orando até o último fôlego de vida. Não é infantilidade, não é burrice espiritual, isto é amor, isto é fé. Se fosse assim então, Jesus, quando soube que Lázaro morreu, não teria perdido o seu tempo? Não teria ido lá até o túmulo de Lázaro. Fazer o quê? Morreu, morreu. Foi a vontade de Deus, já era, acabou, já subiu, já fez a sua passagem para o outro lado, não é? É muito fácil nós esboçarmos opiniões frias e calculistas desse tipo. Ah, não adianta orar não, deixa lá, tá na mão de Deus, já morreu, já era, já. Você já tá com o pé lá do outro lado. Deus ouviu o clamor, o choro de Ezequias, e mandou Isaías voltar e disse, vou acrescentar mais 15 anos de vida na sua vida. E mandou que o rei Ezequias tampasse as suas feridas cancerígenas com um emplastro de folha de figo, ou cancerígenas, ou úlceras, o que quer que seja. Ele ia morrer com aquela doença. Mas foi curado, por quê? Através de um procedimento médico, natural, um emplasto com as folhas de figo, medicina, ciência, sabe? Cura, milagre, vida, através de remédios, de medicações, através de meu Deus, como é o nome? Remédios naturais, eu esqueci agora. Homeopatia. Então, se o seu parente está lá entubado na UTI, se o Paulo Gustavo está entubado na UTI, como pessoas estiveram entubadas na UTI, até semana passada, retrasada, em que nós oramos aqui na live,
E pessoas tiveram experiências com o anjo lá do seu lado antes de acordar. E que eu vi aqui na live, que eu vi aqui em casa e disse para a parente dela: tem um anjo lá do lado dessa pessoa segurando ela. E esse anjo era a mãe do rapaz, que havia falecido 1 ano e meio já faleceu. E quando ele acordou do coma, ele pega o telefone e recobra a memória, a consciência. Ele liga, chamada de vídeo pelo WhatsApp, e diz para a família: a mãe esteve aqui comigo do meu lado, ela está bem. Ora, não tem o que contradizer, meu amigo. Sabe, é uma experiência que esse rapaz ia morrer, estava com Covid. E a oração teve interferência sim, teve poder sim de levantá-lo, trazê-lo de volta, como diz Tiago, como diz Jesus. Agora, assim como Deus ordenou pelo profeta Isaías ao rei Ezequias que coloque um emplasto de figo sobre as suas úlceras e elas serão curadas, dessa mesma forma, Deus diz para você que as drogas, os remédios, os procedimentos sobre o seu parente lá também realizarão efeitos de cura, efeitos de milagre. É só você crer. E se o seu parente partir dessa vida, aí sim nós vamos entender e não subentender a vontade dos céus, a soberania de Deus. Nós vamos entender que o espaço-tempo dele, cronos em grego, espaço-tempo humano, data de nascimento até hoje, nós vamos entender que foi o tempo limite que ele teve nesse mundo. Mas enquanto ele não falece, enquanto ele não sai do corpo, não existe isso de não pode orar porque você está segurando a pessoa. Vamos ver agora o que diz aqui o Allan Kardec, né? Assim como Deus usou o profeta Isaías para curar e dar vida e perdão, restauração na vida do rei Ezequias, através de remédios homeopáticos da folha do figo, assim Deus também pode estar usando os médicos, os enfermeiros, os procedimentos, não é? As injeções e as drogas administradas do seu parente e até as máquinas para trazer de volta o seu parente que está entubado na UTI. Creia nisso, porque Deus existe e Ele é poderoso. Agora, para o médium que disse que a nossa oração ou a minha oração pelos doentes é vã, que a minha oração não funciona, é infantilidade, burrice e que atrapalha e segura a pessoa no momento do desencarne. Olha o que o Allan Kardec, que é o mestre, é o codificador, não é, dessa doutrina espírita, e o codificador dessa mensagem de amor à humanidade. Olha o que o Allan Kardec diz para ele. Diz assim: capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Olha só, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, versículo 57, ou ponto 57. Diz assim: oração por um agonizante. Que agonizante? É aquele que está morrendo, não é? Tem uns que vão dar extrema-unção, aquele que está morrendo lá na cama, está partindo, deixando o corpo agonizante. Oração por um agonizante. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. A agonia é o começo já ali, a introdução em que a pessoa vai desencarnar, vai entrar em óbito. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que, na outra posição, a ele se prende por profundas raízes. E em todos os casos,
A prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. A prece, a sua oração, a sua intercessão, a sua reza em prol de quem está agonizando, em prol de quem está condenado pela medicina, em prol de quem está em um estado terminal, a sua oração, não é? Ela tem uma grande influência, diz Allan Kardec aqui. É uma ação, exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Mas aí a questão da separação, só quem vai definir é a espiritualidade. Não é um qualquer. Não é um que diz que você não pode orar. Allan Kardec está dizendo no capítulo 28, aqui ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, parágrafo 57, aqui, está dizendo que a oração exerce uma poderosa ação, que a oração exerce uma poderosa ação sobre o trabalho da separação, não é? Sobre o trabalho do desencarne da pessoa. Mas também, se a pessoa não desencarna, há possibilidades pela espiritualidade da sua oração, nesse momento do desencarne da pessoa, de acontecer um milagre, não é? De Deus, talvez ouvir o seu clamor, não que ele não ouça, mas dele responder ou dele permitir uma segunda chance para essa pessoa, um segundo nascimento para essa pessoa, para que ela passe por essa experiência de quase morte e tenha ali as suas experiências com o pai, com a mãe, com os avós, com os antepassados, tem essas experiências profundas, né, transcendentais e lindas do fenômeno do EQM quase morte. E nem sempre todas as pessoas vão embora na hora que os médicos esperam do desencarne. Nem sempre. Algumas pessoas voltam, o coração volta a bater, a pressão volta a funcionar, o cérebro, tudo volta. No caso de milagre, daqueles que vêm da morte, de ressuscitação. Quantas pessoas não têm testemunhos fortíssimos hoje, que vieram para esse mundo através da oração, que interveio na sua passagem de volta à casa do Pai. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, mas existem muitos testemunhos de pessoas que vieram da morte e teve a segunda chance. O caso de Lázaro mesmo no Evangelho, o caso da filha de Jairo no Evangelho, o filho da viúva de Naim no Evangelho. Jesus os trouxe de volta do mundo dos mortos. E outros estavam sepultados, como Lázaro, o outro estava indo para ser sepultado, o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo, que morreu em casa. Então, o mundo espiritual, ele é meio que muito complexo. Não dá para ter uma exatidão, é uma certeza, é isso, o médico diz que vai morrer e vai morrer. Agora, quando é para a pessoa ir, ela vai mesmo, com a sua oração ou sem oração. Portanto, essa história de que não pode orar para quem está prestes a morrer, porque a sua oração segura o seu choro, a sua tristeza, segura a pessoa, isso não condiz muito com a verdade, não. Me desculpa aos irmãos espíritas. Sabe por quê? Porque a minha mãe, eu já vou terminar a live, a minha mãe, em 2019, ela, já contei que ela pegou uma bactéria muito forte, pegou uma bactéria gravíssima no hospital da Zona Norte lá de São Paulo, no Jaçanã. Ela pegou uma bactéria brava. E nessa bactéria não teve remédio, não teve placa de carvão, não teve antibactericida, não teve procedimento médico, não teve nada que pudesse aliviar a sua dor e salvá-la. Mas um mês antes dela morrer, dela passar para a espiritualidade, eu tive uma vivência espiritual aqui nesse quarto. Eu tive, já contei isso, vou contar de novo, já vou acabar já. E eu tive um arrebatamento de espírito, aonde o espírito me levou até o portão onde minha mãe morava, lá com a minha irmã Silvia Tita, na rua João Fidalgo Filho, número 60, Jardim João Mar. E lá, quando eu cheguei lá, estava eu e o meu irmão, o Carlinhos, na rua, em frente ao portão da casa da minha mãe. Minha mãe estava por lá de fora. Com quem? Na visão, minha mãe estava com a minha irmã, que já faleceu há 20 e poucos anos, a Sueli, né? E a Sueli estava muito bem vestida, com um casaco longo, um sobretudo creme, cabelo preso, um rosto bonito, saudável.
e a minha mãe segurando no braço dela, né? E ninguém imaginava ali, naquele tempo, que minha mãe ia falecer, ia dar óbito. Acreditávamos numa recuperação, numa cirurgia, numa boa, num bom tratamento, não é? Sobre a sua ferida. Mas, na visão, minha mãe chorava. Na visão, minha mãe, ela não queria ir na visão. E quando eu tentei falar com minha mãe, a minha irmã estendeu a mão e disse, não, é a hora dela chegada. Ela vai comigo. E assim foram, entraram num carro e foram embora. Passou 3 semanas, a minha mãe passou mal, levamos para o hospital da Vergueiro aqui, né? E aqui ela ficou 9 dias, eu fiquei com ela como cuidador dela. E eu já entendi, eu já soube que a minha mãe ia passar para a espiritualidade. É diferente. Eu tive a experiência, eu tive a vivência, eu tive o aviso da espiritualidade. Assim como muitos irmãos evangélicos, pastores, católicos também têm a sua experiência e os seus recados espirituais com relação à passagem de alguém. Aí neste caso, eu não orava mais para minha mãe ser curada. Neste caso, eu não orava mais, porque eu já sabia que a minha mãe ia fazer a passagem. Era a hora dela chegada. Porque Deus assim me revelou, por uma vivência espiritual. E no último dia, a minha mãe, às 6h50 da manhã, segurando as minhas mãos, ela deu o seu último respiro, fechou o seu olho, e eu escutei o último batimento no coração da minha mãe. E ali a minha mãe foi embora. Fez a sua passagem. Ok? Casos diferentes. A minha mãe estava sofrendo muito, mas muita dor. Dor latente, dor que causava até alucinações. Ao ponto de nem a morfina dar mais jeito. Então, a espiritualidade, o tempo dela, limite, com 86 anos, foi respeitada. Mas no caso das pessoas que estão com Covid-19, alguns órgãos podem estar afetados, mas se recuperam, não é? E essas pessoas que estão entubadas, elas não estão sofrendo dor agora nesse momento, porque elas estão inconscientes, elas estão anestesiadas, estão medicadas. Então não dá para você saber, não dá para você falar, não vou orar porque ela vai embora. Não ora, continua orando sim. E está aqui, ó, capítulo 28.57 aqui, do Evangelho segundo Allan Kardec, pode orar por um agonizante, sim senhor, não é? Claro que pode orar. Que conversa é essa? Portanto, nós vamos encerrar essa live. E amanhã eu volto falando sobre o amor, né? Sobre voltar ao primeiro amor. A ciência se multiplicará, não é? Tanto estudo, tanta doutrina, tanto conhecimento, eu sou espírita, para chegar numa hora dessa, de conforto, de consolo, de esperança, dizer uma bobagem dessa, que a oração não funciona? Misericórdia. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos sim. Como eu disse no começo, que cada um de nós temos uma experiência, uma vivência com a espiritualidade com Deus, eu quero que você ouça essa música comigo agora aqui, justamente para nós encerrarmos a live, tá bom? Para que Deus possa nos abençoar e termos uma noite tranquila, ok? Eu quero que você ouça comigo esse louvor agora, sobre a experiência com Deus, que é a nossa irmã Cassiane, não é? Deixa eu ver aqui. Essa canção que ela canta, ela é muito bonita. E eu quero que você ouça agora comigo. Tá bom? Já na luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua
ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo libertou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nada vai impedir a unção de Deus sobre a sua vida. Não desista. Nada vai impedir a unção de Deus sobre o seu parente internado. Creia. Só saia da presença de Deus quando a resposta vier. Não desista enquanto você não alcançar o seu objetivo. Não desista enquanto Deus não responder. Aqui eu deixo a todos com a paz do Senhor. Shalom. Até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus vos abençoe.